Seu parceiro ou sua parceira vive no celular e não te dá atenção? Nem ouve direito quando você está falando, ou se ouve nem dá importância porque você está falando e já volta pro celular? Se sim, então esse vídeo é para você. Você já pode até ter tentado de tudo por aí, né? Até feito um malabarismo aí na frente do teu cônjuge, e o máximo que você conseguiu foi palavras curtinhas, né? Coisas que cortam, palavras monossilábicas, sim, não, talvez. E o máximo que você ganhou de atenção foi isso. E ele voltou a atenção ou para o celular, ou para algum trabalho que estava fazendo em excesso, que não larga, alguma coisa que fica roubando ali a atenção. Se você já tentou cobrar, né, do teu parceiro, você pode já até ter tido reações dele aí, de que você é uma pessoa chata, de que você tá insuportável, que só quer que deixe ele ou ela em paz, né? E você fica aí sem saber o que fazer. Mas no vídeo de hoje a gente vai te mostrar alguns motivos pelos quais isso pode estar acontecendo e possíveis estratégias que você pode usar para resolver essa situação. Eu sou Bruna. E eu sou Gabriel, e nós ajudamos homens e mulheres que estão com dificuldades na relação a salvar o seu casamento. Se você gosta de vídeos como esse, já deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana a gente traz vídeos como esse aqui para te ajudar a salvar o seu casamento. A primeira coisa que você deve saber é que esse problema que você está enfrentando aí, ele é muito frequente e acontece com muitos casais, então tem solução para isso sim, tá? E a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, ó, o problema, ele quase nunca é o problema. Então, se o teu parceiro ou a tua parceira fica o tempo inteiro no celular, o que você tem que entender é que o celular não é o real problema. O celular, ele é só um sintoma de algo muito maior, de algo muito mais profundo. Então, o que você tem que entender aqui é que o seu cônjuge, ele está fugindo de algo atrás do celular. Então, a gente tem que entender o que está por trás do celular. A prova disso é que se não tiver o celular, o teu cônjuge ele vai usar outras coisas para fugir. Então, a gente vai te explicar aqui o porquê que isso acontece e, como a gente falou, te passar soluções para você resolver essa situação. Existem muitos motivos, né, pelos quais isso pode estar acontecendo aí. Mas a gente vai trazer 3 motivos aqui que são mais comuns para vocês terem uma ideia, né, dar uma elucidada aí na situação. O primeiro desses motivos é a relação ter desgastado, né? Muitas brigas, às vezes muitas ofensas, ou às vezes já tentaram de tudo, já tentaram conversar, só ficam atritando, não conseguem resolver os problemas, né? Então aí começa aquela coisa de distanciamento, de fuga, de querer sair dali, né? E até às vezes o estresse do dia a dia, né, acaba trazendo esse atrito. Às vezes até estresse de fora do relacionamento. Por exemplo, no trabalho, né? Que pessoa que nunca se estressou no trabalho e trouxe isso pra dentro do relacionamento? Acontece muito disso também, né? Exatamente. O segundo motivo é o excesso de cobrança sem resultado. Muitas das vezes a gente acaba ficando insatisfeito no nosso relacionamento e o que a gente faz? A gente vai cobrar o nosso parceiro ou a nossa parceira. Só que quando a gente faz isso da forma errada, a gente passa a se tornar aquela pessoa chata ou desagradável. Então eu e a Bruna, a gente sempre fala nos nossos treinamentos que tem a forma certa de você cobrar o seu parceiro ou a sua parceira. E tem a forma certa de brigar também. Na realidade, a forma certa de cobrar não é através de uma cobrança, é através de uma comunicação eficiente. Então, se você quer saber essa forma certa aí de cobrar o outro, entre aspas, deixa aqui nos comentários, eu quero, que aí a gente vai fazer um vídeo explicando como que você comunica o parceiro sobre as mudanças que você quer. Mas quando a gente passa a ser essa pessoa chata, passa a ser essa pessoa desagradável, o que o outro vai fazer? Ele vai querer fugir de nós. Então, muitas das vezes, o celular é um meio para ele estar fugindo dessas cobranças suas. Terceiro motivo é falta de clareza. Como assim? Quando a gente não tem muita noção do que está acontecendo, a gente às vezes acaba se fechando. Por quê? Porque se você nota que tem alguma coisa te incomodando, você sabe que a situação tá errada, não tá certo, né? Só que você nem sempre sabe como abordar e o que abordar. Então essa falta de clareza muitas vezes acaba levando a essa situação de guardar as coisas, sabe? Só que ao mesmo tempo você não consegue se conectar com o seu cônjuge como se nada tivesse acontecido. Então isso cria uma barreira emocional entre vocês, e quando ele chega perto, você pode querer fugir, ou ao contrário, ou ele pode estar fazendo isso por estar sentindo isso, né? Por não saber o que está acontecendo, não conseguir conversar, mas ao mesmo tempo sentir que tem alguma coisa que não está certo ali, então ele acaba usando esses meios para escapar dali, né? Exato. Com esses motivos aqui que a gente te passou, provavelmente você deve ter enxergado algum padrão aí, né? Que padrão é esse? O padrão de fugir do momento presente.
Então, com esses motivos que a gente passou aí de a gente estar cobrando muito do nosso parceiro, da relação estar desgastada, a gente vê que muitas das vezes o nosso parceiro ou a nossa parceira quer fugir do momento presente. Perceba que muitas das vezes também pode ser a gente fazendo isso. E é por isso que a gente sempre recomenda pedir ajuda profissional. Porque um profissional, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir te ajudar a entender o que você está sentindo. Porque como a Bruna falou, muitas das vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está sentindo aquela insatisfação. Então um profissional, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a entender isso e principalmente traçar soluções aí para o teu caso. Então é por isso que nas nossas mentorias a gente vê o quão importante é essa questão de pedir ajuda profissional. E é por isso que a gente consegue ajudar tantas pessoas a saírem desse emaranhado. Porque de fora é muito mais fácil enxergar essas coisas. Bom, então agora que vocês já sabem alguns motivos pelos quais isso pode estar acontecendo, nós vamos te passar aqui 5 passos, estratégias aí para que você possa usar e começar a ver alguns resultados diferentes no teu relacionamento. Primeiro você tem que saber que vocês não podem ficar lutando um contra o outro, que isso não vai trazer resultados diferentes. Você pode até jogar isso para cima do outro, se sentir mais aliviado na hora, mas isso não vai trazer resultados diferentes. Então, ao invés de você chegar cobrando, porque quando você chega cobrando, você apenas reforça aquele sentimento que o outro já tá de querer se afastar, de querer, quer ver me deixar em paz, né, e fugir. Então, a primeira estratégia que a gente traz para vocês aqui é de criar gatilhos mentais bons, momentos bons, para que o teu cônjuge comece a ver que o momento que vocês estão juntos é algo bom, né? Porque senão ele sempre vai achar que você vai vir falar alguma coisa desagradável e tudo mais. Então você convida ele para algum momento, crie algum momento em que você envolva ele. Não vai cobrando, entende? Mas, por exemplo, assim, vai fazer ele ou ela, né, que a gente diz, vai fazer um jantarzinho legal para ela, né, ou para ele. E enquanto você tá fazendo isso, a pessoa já tá notando que você tá fazendo algo legal. Você chega, amor, você pode, enquanto eu termino tal coisa aqui pra servir pra gente, você pode abrir um suco e servindo pra gente, por favor? Aí ali, enquanto vocês estão abrindo o suco e tudo mais, vocês conversam coisas legais, sabe? Vai criando momentos bons para que não fique aquele gatilho de toda vez que você vem falar com ele ou com ela, ele ou ela já tem aquela sensação de que algo desagradável vai acontecer ali, né? Exato. A gente sabe que é difícil passar por uma situação dessa ou qualquer outro problema no casamento, só que a gente tem que ter em mente que quando a gente segue os nossos instintos e as nossas emoções, a gente costuma não ter resultados muito bons. Isso não é só você que passa. Eu e a Bruna, a gente passa por isso também. Então, o senso comum, o que ele faz? Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente já vai cobrar o outro, já vai gritar, já vai pressionar ele, já vai exigir mudança, já por que você está fazendo isso? Já começa a apontar o dedo na cara do outro. Só que isso não adianta. Se adiantasse tudo bem, só que não adianta. Então, a gente tem que entender que a gente precisa aprender a se posicionar e não a se impor. Então, por isso que o segundo motivo tem tudo a ver com... O segundo passo, tem tudo a ver com o primeiro também. O segundo é você comunicar as coisas de uma forma leve, ao invés de se impor. Você pode até fazer brincadeiras. Então, nesse exemplo do jantar que a Bruna falou, você pode também fazer o seguinte, tem ideias diferentes. Às vezes, ao invés de falar para o seu parceiro ou para a sua parceira, hoje eu não quero saber de celular na mesa, que eu fiz a janta para nós, só o seu tom de voz já vai espantar, já vai reforçar esse comportamento do teu cônjuge. Entende? Então, tenha ideias fora da caixa. Saia do senso comum. Amor, hoje eu fiz um jantarzinho, eu tive uma ideia diferente. Vamos jantar à luz de velas? O que você acha? Organizei a mesa, fiz o jantarzinho aqui, porque isso vai incentivar o outro a agir de forma diferente. Entende? Porque quando você começa a provocar essa mudança, por inspiração, motivando o outro, aí sim você vai ter resultados diferentes. Você está colocando o problema em questão sim, só que você não está focando no problema. Você está dando uma volta de 180 graus e focando na solução. Ao invés de reforçar o comportamento ruim que ele ou ela está tendo, você já está focando na solução. Você já está focando naquilo sem ter que falar no problema. Entendeu? Então isso é muito mais eficiente do que só cobrar. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, não esquece de deixar o teu like aqui e vamos para o próximo passo. Terceiro passo, saiba se posicionar. Só você saber aproximar o teu cônjuge, criar momentos bons, isso é importante, mas não resolve toda a situação, né? Os problemas, eles vão continuar existindo, né? E precisa ser conversado.
Só que precisa ser conversado de uma forma certa, né? O que acontece? Geralmente a gente aborda esse tipo de assunto a hora que ele tá acontecendo, a hora de uma briga, a hora que as coisas estão no calor na flor da pele ali, né? Então acontece o negócio, a gente já larga alguma coisa assim de qualquer jeito, porque a gente tá alterado. Então acaba só gerando aquele ataque e defesa, sabe? E não chega uma solução. Então as coisas elas não são resolvidas, fica só naquela mágoa e aí aquela briga aumenta aquele assunto e fica só pior e não se resolve nada. Então pegue o seu cônjuge num momento mais tranquilo, né, onde vocês não estejam brigando por conta da situação. Não pegue no meio da situação. E você vai lá e você conversa com ele. Só que existem coisas que ativam gatilhos mentais negativos nas pessoas. Uma dessas coisas é você apontar o dedo. Outra dessas coisas é você gritar. Outra coisa é você usar palavras em que a pessoa ela se sinta atacada. Por exemplo, assim, ao invés de você dizer, você faz isso, você fala assim, olha, eu me sinto de tal forma quando isso acontece, como que a gente pode resolver isso? Sabe? Porque a pessoa, ela sente que vocês estão juntos, que vocês vão achar uma solução juntos, que a pessoa tá com você, mas que sim, tem alguma coisa ali acontecendo que não tá legal pra ela, né? E ela não se sente atacada, entende? Ela sente que você está com ela e não sendo atacada. Então, ao invés de ela se defender apenas, ela vai começar a te ouvir. Isso vai mudar bastante as coisas por aí. E também tem outra coisa, que se você cria esse momento dessa conversa, onde você se posiciona, você resolve esse problema, você não precisa ficar usando aqueles momentos que vocês vão ter, aqueles momentos bons que vocês têm, né? Que às vezes é aquele único momento que você tá conseguindo ter com o seu cônjuge e usar para esse tipo de conversa. Porque aí vai trazer esse gatilho de novo de que toda vez que fulano ou fulana vem conversar comigo é para falar de alguma coisa desagradável, entendeu? Quarto passo é você perceber se você tá se dando atenção primeiramente. Presta atenção. Quando a gente não tá com o nosso amor próprio, com a nossa autoestima em dia, o que acontece? Isso acaba sendo um terreno fértil para carência, para dependência emocional. Então, quando a gente não tá sendo uma pessoa interessante, quando a gente não tá nos dando o básico, a gente se torna desinteressante pro outro. E o outro, o que ele vai fazer? Ele vai querer fugir cada vez mais de nós. Por quê? Porque como a gente falou, nessa situação você acaba ficando dependente. Então, como você está insatisfeito ou insatisfeita com essa situação, o que você vai fazer? Querendo resultados diferentes, você vai querer cobrar cada vez mais o outro, vai querer se aproximar cada vez mais. E como ele vai meio que fugir ainda mais de você, você vai cobrar ainda mais ele, vai pressionar ainda mais ele e vai acabar distanciando ele cada vez mais. Então, quanto mais interessante você for primeiro para você, mais brilho você vai ter, mais você vai atrair o seu parceiro para você ou sua parceira, ao invés de só ficar correndo atrás dele, ou dela no caso. Então, não funciona isso de você ficar correndo atrás. Quando você está muito em cima do outro, correndo muito atrás do outro, o que acontece? Tem alguma coisa de errado aí. Então, o primeiro lugar que você tem que procurar é dentro de você. Perceba se você não está delegando para o outro algo que só você pode se dar. Entendeu? Então essa atenção, você elevar a sua autoestima, você cuidar do seu amor próprio, vai fazer com que você consiga se comunicar melhor com o outro e, consequentemente, fazer ele te ouvir mais. Quinto passo, então, melhore a sua conexão com Deus. Tem coisas que só podem vir de Deus dentro da gente, né? Se a nossa paz, a nossa alegria depende do outro, isso é um problema, porque aí a gente não consegue sustentar um minuto sozinho ou sozinha, né? Qualquer coisa já tá em cima, já tá sugando ali do outro, né? Então isso acaba fazendo com que a pessoa ela queira mais distanciamento ainda de você. Né? Então, primeiramente, você tem que ter essa coisa, essa paz, essa alegria que você procura tanto ali no outro, ela primeiro tem que vir dentro de você. Claro, vai vir do outro também naturalmente, porque vocês vão compartilhar momentos, vocês vão sentir isso um com o outro. Mas aquele buraco, sabe, que faz você ficar dependente o tempo todo do outro, né? E atenção o tempo inteiro, e toda aquela sensação assim de falta, isso tem que ser preenchido por Deus. Né? Quando você começa a ser preenchido ou preenchida por Deus, você começa a ficar mais tranquilo, mais tranquila, né? Começa a ficar mais independente. Não é independente assim, não preciso mais de você.
É independente assim, ó, o outro tá ali lendo um livro, você tá de boa, você tá tranquilo, tranquila, você tá fazendo alguma coisinha que você gosta, depois vocês vão fazer alguma coisa juntos, entende? Não é aquela coisa sem paz, que você fica ali em cima e Deus o livre, 1 minuto, né, se a pessoa não tá te dando atenção. Então você começa a se tornar automaticamente mais interessante, porque você vai ter um brilho, você vai estar feliz. Entende? Você começa a atrair o olhar e a atenção do seu cônjuge de uma forma natural. E não porque você tá ali cobrando isso dele, entendeu? Exatamente. Então, como a Bruna falou, Deus deve ser a nossa base. Entendeu? Deus tem que fazer a parte dele, nós a nossa. Claro, Deus nos deu o nosso cabelo, mas quem tem que pentear é a gente. Só que quando a gente está passando por qualquer tipo de problema aqui nessa vida, a gente pode recorrer a Deus sim. Porque é igual na cozinha, por exemplo. Às vezes a gente não sabe fazer uma receita, não tem nem ideia de como fazer aquela receita. Deus, ele pode nos trazer a receita. Quem vai ter que fazer a receita é a gente? Manipular os ingredientes? Sim, mas Deus, ele traz respostas, ele pode trazer uma receita pronta. Então muitas das vezes pode estar acontecendo algo no campo espiritual que você não tem nem ideia. Então melhorando essa conexão que você tem com Deus, com certeza ele vai te trazer alguma resposta aí. Isso, e quando você começa a melhorar a tua conexão com Deus, você começa a fazer mais orações também, né? Pra você, pro seu cônjuge, pra vocês dois, né? E isso acaba tirando um tanto de coisas ruins, né? Esses sentimentos egoístas, essas coisas que fazem a gente não enxergar direito, né? Essas escamas espirituais, porque muitas vezes a gente não tá enxergando o lado do outro, ou o outro também não tá enxergando o nosso lado, né? Não tem empatia, não tá vendo as coisas com um olhar amoroso. E, claro, tem muitas coisas ali, né? Muitos sentimentos difíceis, ruins, e muitos ataques espirituais também, muitas escamas espirituais. Então, quando você começa a fazer essas orações, essas escamas espirituais começam a sair, essas nuvens pesadas, essas coisas, esses egoísmos, essas coisas que impedem de a pessoa e de você muitas vezes também conseguir ver, as coisas começam a cair e as coisas tendem a começar a entrar num eixo aí e melhorar bastante. Bom, então como a gente viu aqui, com tudo isso que a gente falou, a gente vê que esse problema e qualquer outro problema do casamento é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Então nesse caso aqui, como a gente falou desses 5 passos, não adianta nada você só se posicionar, mas não se esforçar aí para ser uma pessoa mais agradável. Assim como também não adianta você se tornar uma pessoa mais interessante aí, mais agradável, mas não saber se comunicar, não saber se posicionar. Então uma coisa depende da outra. Lembra que o casamento é sobre 2 pessoas. A gente tem que colocar as necessidades do outro como nossa prioridade sim, mas a gente tem que se cuidar também como a gente viu. Então a gente tem que saber se posicionar, mas a gente tem que também estar se esforçando ali para ser uma pessoa mais agradável, para comunicar as coisas de uma forma mais leve, comunicar as coisas de uma forma mais eficiente, porque assim a gente vai estar lutando pelo nosso casamento e jamais contra ele. E é por isso então que a gente sempre fala da ajuda profissional aqui. Porque o profissional está vindo de fora, né? Muitas vezes a gente está passando por coisas que a gente não consegue identificar ali com tantos sentimentos, né? Tantas emoções à flor da pele. Então o profissional vindo de fora, ele consegue mapear as coisas e te passar estratégias, né? Para que você aplique e englobe todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Para que fique equilibrado e as coisas comecem a se ajeitarem, né? Bom, então essas foram algumas dicas aí que nós passamos para vocês, né? Algumas possíveis soluções e alguns motivos pelos quais isso pode estar acontecendo, né? Para que possa clarear aí um pouquinho a situação para vocês e para que vocês possam aplicar, né, essas estratégias e ver resultados diferentes aí no casamento de vocês. Exato. Então a gente espera aí do fundo do nosso coração que tenha realmente te ajudado, que tenha trazido uma luz aí nessa escuridão que você está vivendo. E se você chegou até aqui, provavelmente você já deixou a sua curtida, se não já deixa a sua curtida aqui. Não esquece de ativar o sininho das notificações e não esquece também de compartilhar esse vídeo com quem está precisando. Às vezes tem um amigo, às vezes tem um parente aí que está passando por uma situação difícil no casamento. Então esse vídeo com certeza pode ajudar essa pessoa. Então a gente conta aí com a sua ajuda e a gente te espera no próximo vídeo. Isso aí, até lá. Até logo.